Saudações, meu nome é Pablo Dias, sou especialista em quiropraxia e traumatortopedia pelo COFITO. Eu quero falar com vocês agora sobre um assunto bem interessante. Eu quero falar sobre o sistema Ortho-Hall Biomecânica Clínica. Esse sistema é internacionalmente reconhecido através da especialidade de quiropraxia biofísica. E é muito mais do que um produto. É um serviço especializado em reabilitação traumatortopédica com foco na correção biomecânica e também no controle da dor. Nós todos sabemos que a coluna vertebral apresenta diversas curvaturas fisiológicas. A coluna cervical, que é a mais móvel, que apresenta vértebras com corpos vertebrais pequenos para maior mobilidade e alcance visual, apresenta uma curvatura côncava posteriormente. A coluna torácica, com 12 vértebras, mais estável por causa das costelas, que chamamos de gradil costal, apresenta uma curvatura côncava anteriormente. E a coluna lombar, formada por 5 vértebras com corpos mais rombudos para sustentação do corpo, apresenta uma curvatura côncava posteriormente. E a sacrococcígea, com vértebras fusionadas, uma curvatura côncava anteriormente. Essas curvaturas, então, são chamadas de fisiológicas. A curvatura côncava posteriormente, como a cervical e a lombar, são chamadas lordoses fisiológicas. E a torácica apresenta, então, uma curvatura sifótica anterior, ou seja, sifótica fisiológica. Então, a coluna é assim mesmo. Então, imaginamos a coluna sempre reta, mas, na realidade, quando visualizamos um paciente, uma pessoa, em aspecto lateral, devemos observar essas curvaturas como normais, em determinado grau. E, muitas vezes, observamos até, em vez do aumento dessas curvaturas, observamos, então, essas curvaturas retificadas, que é muito pior do que elas aumentadas. Então, no entanto, com o advento da tecnologia, por exemplo, falando aí das telas, dos celulares, hoje em dia os celulares são considerados estações de trabalho, onde desenvolvemos muitas tarefas, além de realizarmos chamadas telefônicas. E essas tarefas incluem mensagens de texto, aplicativos, bem dizer, são as verdadeiras estações de trabalho. E elas, então, promovem um grande impacto na nossa sociedade, na relação com as pessoas, e também estão afetando a nossa biomecânica postural. Como nós podemos visualizar aqui a postura dessa moça, que está, então, com a postura em flexão e passa muitas horas durante o dia nessa postura, mudando um pouco o alinhamento de forças que incide sobre a coluna cervical. Então, essa situação, então, vem trazendo alguns inconvenientes e alguns problemas de saúde em relação à coluna cervical, principalmente relacionado com a dor musculoesquelética. Então, deveríamos, então, desenvolver uma abordagem muito mais preventiva, como, por exemplo, adequar a nossa ergonomia e utilizarmos dispositivos como móveis e até mesmo habituarmos a uma postura que possa gerar, então, menor estresse biomecânico, preservando essas curvaturas fisiológicas. Então, o método Ortho-Hall, ele vai utilizar já estratégias que vão tratar essas curvaturas fisiológicas. Então, temos aqui uma curvatura lombar, que apresenta-se sem o Ortho-Hall, sem a utilização do Ortho-Hall, uma retificação com diminuição dessa curvatura, então provocando estresse biomecânico no disco e nas facetas. E aí você observa aqui, então, o posicionamento do Ortho-Hall lombar em diversas regiões, e essas regiões, então, elas vão promover, então, um aumento da fisiologia articular, aumento do ângulo interarticular, promovendo, então, descompressão das estruturas. Então, o posicionamento é muito importante, também pode ser utilizado na coluna cervical, aumentando, então, o espaço entre as facetas articulares e ganhando mais mobilidade e descompressão da coluna vertebral. E essa metodologia já existe há um bom tempo nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, tem estado cada vez mais presente nas clínicas de vários profissionais da área da saúde. Então, observamos que a conduta na população frente às novas tecnologias vem trazendo esse estresse biomecânico cada vez mais marcante. E isso vai comprometer, então, a estrutura anatômica dos discos intervertebrais, como estamos observando aqui. Então, imaginem uma flexão, o que vai acontecer com o disco? O contrário desse movimento aqui, o contrário desse estresse, diante dos anéis fibrosos e também promovendo uma distração realmente contrária a esse padrão que estamos aqui. O que deveria estar acontecendo passa, então, a inverter o estímulo estressor, gerando maior predisposição a lesões discais e também estresse biomecânico, que vai gerar degeneração do disco, desidratação do disco
e outras alterações biomecânicas. O mesmo acontece com as facetas articulares, que também vão ter uma projeção do peso diminuída e vão, então, promover uma alteração do efeito eletrofísico sobre essas estruturas, gerando modificações, formação de excrescências ósseas, que vão, então, contribuir com a mudança anatômica. Porque, de fato, a nossa anatomia, o nosso desenvolvimento anatômico está baseado conforme a ação da gravidade e também de acordo com a nossa postura. Então, as curvaturas da coluna vertebral devem ser preservadas para preservarmos a integridade da nossa anatomia. Isso é muito importante. E quando pensamos, então, que esse estímulo vai aplacar somente a região da cervical, nos deparamos que a coluna vertebral ela apresenta um todo orgânico, e quando nós temos uma alteração na coluna cervical, pensando somente na coluna cervical, onde o peso, a quantidade de estresse mecânico, cada vez que a coluna cervical gera maior flexão, temos maior peso, maior estresse biomecânico em cima das estruturas discais e também facetárias, pensamos que isso se aplica somente à coluna cervical, mas existe um todo orgânico na coluna. Então, quando uma coluna diminui uma curvatura, ela também aumenta outras curvaturas. Então, o impacto da diminuição da curvatura cervical gera um aumento da curvatura torácica e também uma diminuição da curvatura lombar, o que gera um efeito global e também influenciando a inervação, que vai da coluna vertebral partir para músculos, órgãos e também vísceras. Então, a repercussão é muito maior do que nós pensamos. Quando nós mudamos a anatomia, nós temos uma diminuição da inserção, do comprimento, da proximidade das inserções musculares. Em algumas regiões, por exemplo, na anteriorização da cabeça, encurtamos o músculo peitoral e alongamos músculos, por exemplo, como da região dorsal. Isso faz com que haja maior tensão e hiperatividade nos músculos que aproximam as inserções de origens e maior fraqueza nos músculos, então, que são distendidos pela alteração postural. Isso acaba gerando também desequilíbrios que chamamos de desequilíbrios músculo-esqueléticos, então, gerando um impacto não somente na articulação, mas também um impacto na nossa postura e também na nossa musculatura em relação à nossa força muscular e também ação de ativação muscular. Como a gente chama aqui, a síndrome cruzada superior, que também pode acontecer na síndrome cruzada inferior. Então, essa disfunção pode acontecer tanto na cervical quanto na coluna lombar, gerando enfraquecimento da musculatura, maior predisposição a lesões, como a gente já mencionou, tanto na faceta quanto as síndromes facetárias, quanto também no disco intervertebral, gerando a desidratação, gerando processos inflamatórios que afetam a cartilagem, no caso, comprometendo, então, a fisiologia, deixando mais fácil surgir lesões articulares. E o que é o sistema Ortho-Hall? É um dispositivo corretivo e terapêutico que atua no controle da dor e na correção postural da coluna vertebral. Biomecânica clínica também é conhecida como técnica de quiropraxia biofísica. É uma técnica de ajuste posicional baseada no tratamento de curvaturas da coluna vertebral. Na coluna vertebral existem curvaturas fisiológicas e seu arranjo promove melhor funcionalidade das articulações. Alterações nas curvaturas podem levar a disfunções articulares com restrição de movimento que podem produzir dor, desgaste articular. Então, muitos profissionais, fisioterapeutas, quiropraxistas, osteopatas, então, também médicos que atuam na área manipulativa estão utilizando os dispositivos Ortho-Hall na prática clínica no Brasil. Desde 2010, o Ortho-Hall tem sido introduzido na prática clínica de muitos fisioterapeutas, osteopatas e quiropraxistas. Mas nos Estados Unidos já é uma prática que tem mais de 40 anos. Então, observamos uma coluna que apresenta, então, uma alteração de curvatura, ela passa, então, a gerar maior estresse biomecânico articular. E esse estresse biomecânico articular, ele vai começar a gerar sintomas, incluindo déficit de mobilidade e, com o tempo, maior desgaste que vai progressivamente evoluindo, comprometendo o disco intervertebral, comprometendo as facetas articulares, gerando dor para a extensão, gerando, então, sintomas que podem gerar até compressão de raízes nervosas e, com o tempo, até mesmo da própria medula, gerando várias sequelas e até mesmo podendo afastar o paciente do trabalho. Então, nós podemos entender que a alteração de curvatura, como nós mencionamos ou observamos aqui nessa imagem,
ela pode gerar, então, alterações degenerativas na coluna vertebral. Da mesma forma que também alterações degenerativas na coluna vertebral, também com o tempo aqui, alterações degenerativas vão evoluir da fase 1, 2 e 3 para também diminuição da curvatura. Então, a alteração degenerativa, em dois sentidos, está relacionado com alterações de curvatura. Tanto a alteração de curvatura gera alterações degenerativas, quanto alterações degenerativas geram também alterações de curvatura. Então, isso vai fazer com que haja uma disfunção articular e que vai comprometer a mobilidade, que vai promover dor e pode também comprimir, gerar pinçamentos no sistema nervoso, nos nervos, e isso pode prejudicar, então, a função motora. Então, temos o OrthoHall como uma ferramenta que vai ajudar muito na saúde, na prevenção do desgaste, do envelhecimento do sistema musculoesquelético, principalmente da coluna vertebral, que pode ser utilizado para prevenir e tratar alterações degenerativas discais, por exemplo, que estão relacionados com distúrbios mecânico-posturais. Esses distúrbios mecânico-posturais correspondem a mais de 70% dos distúrbios que nós temos na coluna vertebral. Então, é uma ferramenta muito acessível, muito barata e pode ser utilizada com orientação do especialista. Então, é muito importante que o especialista avalie o paciente e também possa orientar sobre esse tipo de estratégia, mas sim, o paciente pode adquirir o produto e pode utilizar em casa também, fazendo visitas periódicas e tendo a orientação do especialista, que pode, inclusive, fazer um acompanhamento radiológico. Então, o OrthoHall, ele vai melhorar o espaço articular, melhora a mobilidade, diminui a dor, restabelece a curvatura e pode ser utilizado de várias formas, com vários tipos de aplicação, com várias diferentes densidades, promovendo, então, um benefício de acordo com a orientação do seu especialista. Então, quais são as indicações do OrthoHall? Problemas mecânicos posturais. Pode ser utilizado para tratar hiperlordose, o aumento dessas curvaturas, hipercifose e também desvios laterais, chamados escoliose, como esse aqui. Então, temos aqui uma alteração biomecânica postural e quais são as implicações? Como nós comentamos, afetando então o disco intervertebral, promovendo o desequilíbrio muscular, promovendo as facetas, gerando então nas facetas uma lesão que vai gerar, então, vai promover uma deficiência na mobilidade e também podendo ocasionar sintomas dolorosos. Então, em suma, o OrthoHall vai contribuir muito para evitar a degeneração articular e as consequências dessa evolução de uma forma a promover a saúde e a prevenção musculoesquelética. Dor lombar é algo que é muito prevalente na população. Cerca de 20% dos pacientes apresentam dor lombar e que não cura totalmente. Então, é muito importante desenvolvermos estratégias para essas alterações mecânico-posturais, principalmente com a anteriorização da cabeça. A anteriorização da cabeça está muito relacionada com alterações degenerativas articulares na coluna cervical que podem levar a disfunções que envolvem, inclusive, os membros superiores. Então, fraqueza, formigamento nos braços. Então, podem evoluir de compressão devido a alterações degenerativas nessa parte da coluna. Então, lombalgia, mesma coisa, também podem afetar os membros inferiores. Imagina que cerca de 2,5% das consultas, totalizando 15 milhões de atendimentos nos Estados Unidos, são devido à lombalgia, uma dor que pode ocorrer entre a 12ª costela e a prega glútea. Então, é muito comum mesmo. Então, é muito importante utilizar essa estratégia que tem indicações diversas, uma metodologia com achados científicos, né, com relevância clínica que pode ser utilizada para tratar torcicólogo, dor no pescoço, no braço, dor na lombar, ciático, descompressão nervosa, hérnia discal, síndrome facetária, dores musculares, o chamado neck test, ou text neck, alterações degenerativas discais, né, o tratamento postural de anteriorização da cabeça, pontos gatilhos, dor de cabeça, restrição de movimento articular e correção das curvaturas. E pode ser utilizado em associação com o seu tratamento, com o seu quiropraxista, com o seu fisioterapeuta,
e também com o Pilates, com o RPG e outras estratégias mais. O mecanismo de ação, como é que atua? Atua na descompressão mecânica, gera um efeito proprioceptivo sobre receptores articulares, gera um estímulo de adaptação na plasticidade, né, dos ligamentos, gerando então uma adequação das curvaturas, gera uma liberação muscular reflexica, promove a remoção de aderências articulares nas articulações facetárias, gera respostas neurofisiológicas articulares adaptativas. Então, esse é o sistema OrthoHall que pode ser utilizado com a orientação do seu especialista e pode ajudar a prevenir dores na cervical, não somente as dores articulares, mas também o tratamento de pontos gatilhos, de bandas tensas musculares que apresentam as famosas dores referidas, que espalham, que geram dor, estão associadas com dor de cabeça, que você ativa numa região, na cervical, e vai lá para o olho, né, para várias outras regiões, a chamado fenômeno muito confuso, muito difícil de entender, que é o chamado dor referida, que é uma dor que espalha de uma região para outra, que não tem a ver com inervação, e sim um mecanismo ainda não plenamente desvendado. Então, é muito importante considerar, né, que o equilíbrio muscular deve ser mantido, o equilíbrio postural deve ser mantido. O OrthoHall é uma ferramenta que é muito bem utilizada, com várias pesquisas demonstrando que a anteriorização da cabeça demonstra a causa primária de alterações no controle motor e excitabilidade do sistema nervoso. Então, já existem trabalhos mostrando isso, e que a correção dessas disfunções é muito importante para a saúde musculoesquelética da coluna cervical, torácica e também lombar. Então, vários achados, vários especialistas, várias pesquisas têm demonstrado que a correção dessas disfunções são muito importantes, inclusive geram um custo muito mais baixo e vão diminuir a sobrecarga que existe no sistema de saúde. Então, temos uma ótima ferramenta de tratamento, né, com um procedimento simples desse aplicado, que pode ser feito domiciliar e também na clínica. Então, tratamento mais específico é feito na clínica, e o tratamento complementar, durante um período de tempo, com orientação do especialista, pode ser feito em casa. Então, foram feitas também muitas pesquisas demonstrando que nós temos um efeito benéfico na correção da curvatura com uso a longo prazo. Um estudo mostrou, então, de follow-up, de segmento, de acompanhamento, que existe melhora na curvatura, então, observada no raio-x, desde o início do tratamento até o final do tratamento, após um ano de acompanhamento. Então, uma curvatura que estava completamente invertida, ela não está retificada, ela está invertida. Então, nós temos aqui a segunda, terceira, quarta vértebra e quinta, entre a quarta e quinta vértebra, o surgimento de uma inversão, né, até a sexta vértebra, onde a coluna que era para ser côncava posteriormente, ela passa a ser côncava anteriormente. Isso é uma inversão, é muito mais grave, e o acompanhamento, então, utilizando durante os atendimentos na clínica e também com o atendimento domiciliar, mostrou uma evolução que se manteve, então se sustentou com um ganho definitivo de curvatura, uma melhora definitiva de curvatura no raio-x espinográfico, demonstrando a efetividade do tratamento. E também, não somente da alteração mecânica no raio-x, né, na postura no raio-x, mas também melhora dos sintomas que o paciente apresentava. Então, interessante que o OrthoHall, ele pode ser específico, pode ser utilizado com o exame físico somente, e pode ser utilizado também, né, de uma forma mais específica, utilizando exames de imagem. Então, isso ajuda muito no tratamento, na correção, no controle da dor, onde nós podemos, então, posicionar. E o paciente pode também, com as medidas, né, do especialista na área de coluna vertebral, especialista na área de traumatortopedia ou musculoesquelética, gerar, então, um posicionamento orientado pelo especialista. O paciente, então, pode seguir esse posicionamento e fazer a aplicação em casa, de uma forma progressiva, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, conforme a orientação, né, do especialista, fazendo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, e até diário, aumentando gradativamente a aplicação e mudando também a forma de aplicação conforme a orientação do especialista. Pode ser utilizado também na escoliose, diminuindo, então, alterações degenerativas, frenando essas alterações degenerativas na coluna vertebral.
promovendo melhora dos sintomas de dor e também prevenindo a evolução dessas alterações degenerativas, como aqui o exemplo dessa escoliose degenerativa, que apresenta já alterações ósseas degenerativas, osteófilos, e que o paciente certamente apresenta muita dor. Então, o ortorrol pode ser utilizado na escoliose? Sim, o ortorrol pode ser utilizado na escoliose. Existem posicionamentos que são utilizados para a escoliose, promovendo grandes benefícios ao paciente. Então, tudo com orientação do especialista, com muitas vezes é necessário estudo radiológico, algumas vezes não. Existem aplicações mais básicas, onde não é necessário estudo radiológico. Então, aqui mostrando um paciente de 18 anos com retificação da coluna, aplicação do ortorrol em vários segmentos aqui, ó, mostrando então que existe, né, num estudo radiológico feito aqui pelo próprio ortorrol, mostrando que existe um benefício na aplicação do ortorrol, na correção de diversos níveis. Então, aqui com posicionamentos em T12L1, L4, L3, promovendo as alterações desejadas. Então, aqui, ó, um comparativo, vários tipos de alteração, inclusive posicionando o ortorrol lá no início, no final da torácica, início da lombar, aqui mais na região de L2, aqui na região entre L4 e L3, L3 e L4, né, promovendo vários tipos e formatos de aplicação, né, trazendo vários benefícios. Né? Então, da mesma forma aqui, um raio-x de um paciente deitado num travesseiro normal, e aqui num travesseiro 1, travesseiro 2, a presença aqui da alteração com inversão no travesseiro 1, aqui sem inversão, mas com retificação no travesseiro 2, e depois no ortorrol, o benefício que nós podemos observar aqui com a melhora da correção. Então, o tratamento vai ajudar, então, a gerar essa adaptação dos ligamentos, e aí o paciente vai se beneficiar no controle da dor e também ao longo de um período mais prolongado de tempo, então, uma correção mais definitiva na coluna vertebral. Então, realmente, é uma novidade. Nós podemos aplicar nos desvios laterais. Olha, observem aqui na escoliose, aqui, a aplicação do ortorrol, a modificação nessa paciente aqui. Foi observada, então, uma correção bem interessante na curvatura da escoliose lombar dessa paciente aqui, ó, claramente. Então, isso pode ser utilizado ao longo do tempo, em casa com a paciente, né, com as medidas orientadas pelo profissional especialista, e também a paciente pode fazer na clínica sob orientação e também em casa sob orientação. Então, bem interessante. Então, pode observar aqui a correção da escoliose lombar, que interessante, né? Vai prevenir o desgaste todo, desgaste de todos que a gente viu, que a gente observa aqui. Observamos aqui nessa alteração aqui, por exemplo, nós observamos aqui nessa alteração, não precisava acontecer esse desgaste. Então, é interessante que o ortorrol ele pode, então, ajudar a prevenir e realizar um bom tratamento nos pacientes, gerando um benefício que não é caro, né? Que vai ter um benefício. Então, nós temos várias considerações sobre a correção. O especialista ele é o responsável para avaliar a coluna e promover, então, a melhor prescrição de tratamento.